Por gentileza, vamos ao texto? Capítulo 3, versículos 13 a 18 de Tiago, que diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós temos um texto aqui repleto de informações que, se fôssemos de fato olhar de maneira detalhada todas essas informações, com toda certeza nós teríamos aqui assunto para no mínimo 2, 3 domingos. Porém, a maneira não nos permite fazer da forma como a gente pretende ou expor da maneira como está o texto. O que o Tiago está querendo dizer é exatamente fazer esse paralelo entre a sabedoria terrena e a sabedoria dos céus, e dar para nós essas informações para que a gente tenha condições de chegar e concluir: puxa, minha vida ela está sendo dirigida por que tipo de sabedoria? E a partir do versículo 15, ele vai dizer para nós. A gente tem o 13, o 14, mas eu queria que a gente se detesse agora no 15, porque ele vai dar uma informação para nós de que a sabedoria terrena, a sabedoria que não desce lá do alto, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Porque acontece algo antes, onde ele dá os detalhes para nós, por exemplo, no versículo 14, que ele diz: se há em nós um coração invejoso, amargurado, sentimento faccioso, ele está dizendo que esse tipo de comportamento não é um comportamento que se adequa àquilo que diz as Escrituras. Ele diz que esse comportamento é motivado por uma sabedoria que, primeiro, ela é terrena. E quando a gente olha para a sabedoria terrena, a gente vê que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 21, vamos dar uma olhadinha lá? 1 Coríntios, capítulo 1, interessante o que o apóstolo Paulo aqui fala sobre como Deus olha para esse aspecto da nossa sabedoria, não é? Capítulo 1, versículos 20 e 21 diz o seguinte: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então o Deus, ele olha para a sabedoria humana e diz: isso é tolice. Deus olha para a sabedoria terrena e conclui que são tolos. Você vai olhar, por exemplo, Augusto Comte, considerado o pai do positivismo, que diz que a necessidade básica da humanidade é a educação. Que o homem só é mau porque ele é ignorante. Porque se lhe for dada a instrução, se lhe for dada a educação, ele consegue mudar o seu status, a sua posição social, ele sobe numa escala social. Por isso que a nossa bandeira, por exemplo, ordem e progresso, vem exatamente desse conceito, de um conceito positivista da coisa, de que a educação, tão somente a educação, ela é
ela é sim, se ela for conquistada, se ela for adquirida, suficiente para resolver o problema das pessoas. Você acha que o problema do nosso estado é só educação? Você acha que o problema das enchentes que nós temos enfrentado nos últimos meses aqui no Pará é só a educação do povo? Você acha que o problema do nosso trânsito é só educação? Não estou querendo dizer que a educação não seja um problema, mas é só isso? Não é, irmãos. O problema das pessoas, o problema da nossa sociedade não é só a educação. O problema das pessoas é que a natureza delas é má. E só quem pode transformar isso é Deus. Você pode educar o povo, você pode educar as pessoas de uma forma da melhor maneira possível. Pode pegar Piaget, Paulo Freire, o educador que você quiser, mas não vai resolver o problema da humanidade. Quem resolve o problema da humanidade, da sabedoria, é Deus. Você vai ter o século XVIII, onde os homens rompem com o sagrado, literalmente rompem com o sagrado, deixam o sagrado na época das trevas, no medieval, e agora nós vamos para a época das luzes. Por isso nós temos a Cidade Luz. Qual é a Cidade Luz? Paris, o berço do iluminismo, onde o homem chegou num ponto em que ele tem condições de, pela própria capacidade humana, de resolver os problemas, de resolver os seus problemas. Não era essa a proposta? Nós não precisamos de Deus. Isso é coisa do século XVIII? Não! Isso é coisa da humanidade. O que é que o pessoal na Torre de Babel faz? Sabedoria terrena. Vamos construir uma torre. Uma tentativa humana de resolver os problemas que só Deus pode resolver. E o que é que Deus está dizendo dessa sabedoria? Isso é tolice. Isso é loucura. Vocês estão buscando em algo que não é capaz de preencher o vazio de vocês, que tem um nome. Sabe qual é o nome do vazio que as pessoas têm aí fora? Deus. As pessoas têm um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele. Sabedoria terrena não é capaz de proporcionar as transformações que nós precisamos. E quando eu falo em transformações, eu me refiro em transformações da alma, porque o que acontece no século XX, já com essa tentativa de os homens, através da diplomacia, da argumentação, do discurso, do diálogo, da inteligência, resolver os seus problemas, nós vamos ter o século XX, o século mais sangrento da história, onde o homem se coloca no centro. Por isso que a Bíblia não é uma mensagem antropocêntrica, onde o homem está no centro. Quem está no centro da mensagem bíblica? Deus. Deus. É igual à teologia do cachorro e do gato. Já ouviram? Teologia do cachorro e do gato? Vou explicar de maneira muito sucinta. É um livro, inclusive. A teologia do cachorro e do gato diz assim: o cachorro, o dono do cachorro, o leva para o pet, dá banho, dá as vacinas, cuida, não deixa faltar nada, leva para passear, leva para fazer isso, leva para fazer aquilo. Aí esse cachorro pensa o seguinte: puxa, esse senhor cuida tão bem de mim, faz tudo o que eu preciso, olha só, me atende nas minhas necessidades, me ajuda. Aí o cachorro conclui: ele só pode ser Deus. O gato, por sua vez, tendo o mesmo tratamento, o dono leva para o pet, dá banho, dá ração, não deixa faltar nada, dá as vacinas, faz aquelas coisas todas com o gato. Aí o gato olha para aquilo e, puxa,
Rapaz, olha só que coisa, esse cara cuida tão bem de mim, faz tudo que eu preciso, não me deixa faltar comida, a água está aqui, tudo certinho, então, logo, eu sou Deus? Percebam a diferença de interpretação. A sabedoria humana faz o que com o homem? Coloca ele no centro e tira quem? Tira Deus. Isso é sabedoria terrena. Aí ele continua dizendo que essa sabedoria que não desce lá do alto, ela é primeiro terrena, depois ela é animal. Essa palavra animal é de psíquicos, que quer dizer também natural. Ou seja, uma sabedoria natural das pessoas. Muito obrigado, Paulo. Sabedoria natural. E essa palavra em Judas 19, ela é traduzida lá por sensual. Uma outra palavra, uma outra versão, uma outra opção que nós temos aqui, onde a sabedoria, esse tipo de sabedoria animal, natural, psíquica, sensual, é aquela sabedoria que escarnece das coisas de Deus. É aquela sabedoria, entre aspas, que olha para as coisas de Deus e faz piada, faz chacota, faz charge, escarnece das coisas de Deus. E o mundo que a gente vive, né, é um mundo que está cada vez mais secularizado, onde as coisas de Deus não importam, onde a palavra de Deus não governa mais a vida familiar, onde a palavra de Deus não governa mais a vida econômica, onde a palavra de Deus não governa mais a vida profissional, onde a palavra de Deus não governa mais a vida sentimental, ou seja, Deus está restrito aos templos. Deus, fique dentro dos templos, porque lá fora cuido eu da minha vida. Deus está restrito aos templos, e tão somente aos templos, porque quando eu saio daqui, eu tomo conta da minha vida familiar, eu tomo conta da minha vida financeira, eu tomo conta da minha vida profissional. A pessoa de Deus está restrita a esse espaço aqui. Isso não é a sabedoria do alto. Antes, é terrena, é animal, é natural, é escarnecedora. E por fim, como se já não fosse suficiente, ele diz com todas as letras, os irmãos não estão lendo errado. Leia mais uma vez, olhe lá, é exatamente isso que você está lendo aqui. É exatamente isso, demoníaca. Pesadíssimo, irmãos, pesadíssimo. O que o Tiago está querendo dizer com isso? Sabe que sabedoria é essa aqui? É a mesma que enganou a Eva. Sabedoria que usou a serpente para enganar a Eva, dizendo que ela seria como Deus, que ela não mais precisaria de Deus. Para que Deus, Eva? Você consegue, você pode, você tem condições de levar a sua vida sozinha, com sucesso, a despeito de Deus. Demoníaca. As pessoas aí fora continuam ouvindo a sabedoria das trevas. É por isso que Romanos, por favor, Romanos capítulo 1, olha o que diz esse texto, irmãos. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 25. Romanos 1, 18 a 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Sabedoria demoníaca, que é capaz de transformar, de modificar aquilo que foi criado, que foi feito para redundar em louvor e honra e glória a Deus, e atribuir tão somente a uma explicação meramente casual. Não é essa a sabedoria que deve conduzir as nossas vidas. E aí, quando você olha para o versículo 14 de Tiago, versículo 13, quem entre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta retórica, uma expressão usada muito por Paulo, chamada de diatribe, uma maneira de escrever aqui. Tiago também ele faz uso disso, já salvo engano, a segunda vez que o Tiago usa essa forma, essa maneira de escrever. Ele faz uma pergunta, ele mesmo responde como de costume: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. O que é interessante é que o que é a mansidão, né? Você olha para a mansidão, a gente viu isso lá nas bem-aventuranças, né? A gente vê Jesus um exemplo de mansidão, né? Isso não significa que o manso é uma pessoa que não tenha a personalidade, que não tenha pulso, que não tenha iniciativa, não, porque ele é um manso, é uma pessoa pacata. Você ouve a pessoa, um manso, o que é uma pessoa mansa? É a pessoa que mal fala, é a pessoa que não se manifesta muito, e tem a tendência de qualificar a pessoa mansa dessas categorias. Na verdade, não. O manso é aquele que usa o poder da maneira adequada, da maneira correta. É uma pessoa que consegue se controlar. É a pessoa que tem controle sobre si. Mansidão é o uso do poder da maneira correta. E a sabedoria é o uso do conhecimento da maneira correta. É usar o conhecimento da maneira apropriada. Ou seja, é praticar aquilo que você sabe. Por isso que o conhecimento sem amor faz o quê? Ensoberbece. E o conhecimento com amor proporciona o quê? Edificação. Conhecimento sem amor ensoberbece. Conhecimento com amor edifica. Quando é que você usa a sabedoria da maneira correta? Quando você é sábio, quando você usa o conhecimento que tem de maneira apropriada. Quando é que você é manso? Quando você usa o poder que você tem de maneira apropriada. Como, pastor? Que poder você está falando? Que poder é esse que você está se referindo? Ora, irmãos, você tem. As irmãs, por exemplo, têm poder nas mãos, em casa, com os filhos.
Você jovem que não é casada, que você não tem uma relação de poder, você não consegue fazer algumas coisas, então ser manso é fazer uso disso da maneira correta, da maneira apropriada. É isso que o Tiago está dizendo aqui. Quem é sábio, que é inteligente, mostre, prove isso através da mansidão de sabedoria, mediante o quê? Com digno procedimento. Procedimento digno. Veja que não é possível desassociar em nenhum lugar das Escrituras, irmãos, a fé do comportamento. Mais uma vez a gente se encontra com essa discussão aqui. A fé caminha junto com o comportamento. Aquilo que eu digo crer deve ser comprovado pela maneira como eu me comporto. É exatamente nesse aspecto, tão somente da sabedoria e da mansidão. Está claro que para nós o versículo 14 é o contraditório disso, é o contraste disso. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, o que seria isso? O que o Tiago está querendo dizer? Essa inveja aqui é uma alegria quando as coisas dão errada para o próximo, e uma insatisfação quando as coisas acontecem de maneira positiva para o próximo. Isso é terrível. Isso é terrível. Sentimento faccioso, a ideia de partidarismo. A gente vê esse comportamento em 1 Coríntios, quando alguns vão dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Esse comportamento faccioso. O que mais que ele vai dizer para nós aqui? Inveja amargurada, sentimento faccioso. Não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O impressionante a perceber é que existem pessoas que são capazes de se vangloriar por um comportamento desse, de ficar felizes quando conseguem prejudicar o outro, quando consegue levar vantagem em cima de uma outra pessoa. Diz: puxa, eu me dei bem, levei vantagem, olha só que legal, consegui fazer isso, fazer aquilo. Isso é motivo de vanglória. O que o Tiago está dizendo é algo que a gente consegue comprovar praticamente todos os dias na nossa relação com as pessoas aí fora. O versículo 15, como nós já falamos, esta não é a sabedoria lá do alto. Então, qual é a sabedoria que é do alto? Qual é a sabedoria bíblica, divina, que eu e você devemos procurar, pedir a Deus? Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Nós devemos olhar para o versículo 17 e devemos nos encontrar aqui. Devemos olhar para isso e olhar para as nossas vidas e meus irmãos, como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Você tem tido sabedoria para conduzir a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida sentimental, sua vida financeira? Sabedoria do alto, que é pura, que tem a ver com a santidade de Deus, porque Deus é santo e importa que nós sejamos também santos. Essa sabedoria é pura, ela é pacífica, ela tem a proposta de proporcionar a paz. E, diga-se de passagem, é algo que nós já experimentamos. Amém, meus irmãos? Olha só, Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, aquele problema da ausência de paz foi resolvido através da fé. Então, nós temos paz. Todos nós aqui já adquirimos esse benefício da paz com Deus. Ora, se temos paz com Deus, e se é exatamente a ausência de paz com Deus que faz com que as pessoas guerreiem entre si, sabe por que os homens guerreiam entre si? Sabe por que países guerreiam entre si? Porque, em suma,
essas pessoas não têm paz com Deus. O problema da ausência de paz na nossa sociedade não se resolve indo no dia 1º de janeiro, Dia Internacional da Paz, vestidos de camisas brancas, saltar pombos nas ruas e com faixas na mão pedindo paz. Isso não é capaz de proporcionar paz. Quem é capaz de proporcionar paz para a nossa sociedade é Deus, o Deus das Escrituras. Palavra de Deus. E o Tiago está falando de algo que nós já temos. Por isso que essa sabedoria lá do alto, ela só pode ser pacífica. Por que ela só pode ser pacífica? Porque aqueles que desempenham esse tipo de sabedoria já foram agraciados com paz. Paz de Deus, você consegue dormir tranquilo. Você consegue daqui a pouco colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mesmo que o mundo caia ao seu redor, mas ainda assim você está em paz com quem? Com Deus. Amém, irmãos? Temos essa paz. Essa paz de Deus está em nós. Então, se está em nós, essa sabedoria ela só pode ser pacífica. Indulgente, que quer dizer moderada, gentil, que participa, tratável, ou seja, uma pessoa ensinável, que consegue olhar para si mesmo, olhar para as Escrituras e perceber onde precisa melhorar e se submete a essa autoridade das Escrituras e é tratável e é ensinável. Que mais? Plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial. Não é neutra, é imparcial. O que é essa imparcialidade que o Tiago está dizendo aqui? Essa imparcialidade tem a ver com o julgamento, com o juízo, que não é feito através da pressão ou da conveniência, mas é uma imparcialidade que se baseia no quê? Na verdade. Na verdade, que se preocupa em saber a verdade e não cometer juízos imparciais porque quem está falando, quem está pressionando, a conveniência é imparcial. Sabedoria lá do alto, ela tem essa característica. E por fim, sem fingimento. Sem fingimento. Tem um livro, um senhor chamado Irving Goffman, que diz no seu título A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Ele diz, dentre muitas coisas, que nós representamos papéis, que nós acabamos vivendo a nossa vida representando papéis. Você representa um papel no seu trabalho, você representa um papel na sua casa, você representa um papel na universidade, você representa papéis, você representa um papel no trânsito, você representa um papel onde você está. E alguns têm a tendência de representar um papel na sua relação com Deus, quando que na verdade não é isso. Quem representava um papel muito bem, lembram? Os fariseus, não é? Eram atores espirituais. Esse tipo de comportamento não pode existir naqueles que são sábios e que têm essa sabedoria lá do alto. Eles não representam papéis. Nós não representamos um papel de cristão. Nós não representamos nós não vivemos num teatro espiritual. Nós vivemos uma espiritualidade essencial, que só é possível através dessa sabedoria lá do alto. Por isso que essa sabedoria lá do alto é algo que deve ser buscada por mim e por você. Por isso que ele reforça lá no capítulo 1, versículo 5. Se chegarmos à conclusão de que nós não temos sabedoria, devemos fazer o quê? Pedir a Deus, porque a todos dá liberalmente, é a fonte da sabedoria.
o dono da sabedoria, o autor da sabedoria, tem de sobra, irmãos, tem de sobra, à vontade, pegue à vontade. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É interessante, né? Que a gente está acostumado a olhar para a nossa justiça e ver que uma justiça proporcionada através do sangue, através da dor, do pranto de muita gente. E a palavra de Deus aponta para nós que um outro caminho de se exercer a verdadeira justiça é através da paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quem são os promotores da paz? Quem são os promotores da paz? Nós, você, eu, nós somos esses promotores da paz, porque nós fomos alcançados por ela. É por isso que a palavra de Deus, ela nos aclara a direção, nos aclara o caminho, e é por ela que nós devemos seguir. Existe a possibilidade de desenvolvermos uma sabedoria terrena, natural, influenciada demoniacamente, mas também existe a possibilidade de nós desenvolvermos e termos a sabedoria lá do alto, irmãos. Que o Senhor nos encontre com essa sabedoria do alto, que é pura, que é indulgente, que é imparcial, que promove a paz àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar?